o louvor é importante? Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. Neemias 12, 8. Existem muitas funções e cargos, e aqui na Bíblia é citada a função de louvor. É interessante que essa expressão só aparece uma vez nessa forma em toda a Bíblia. Dos homens que haviam retornado da Pérsia, de Babel, Neemias tinha investido um que tinha a função de louvar. Sabemos que agradecer é uma expressão de fé, mas dificilmente sabemos ou imaginamos quanto o Senhor espera nosso louvor. Pois acontece que Deus reage imediatamente, e isso de maneira visível, perceptível e poderosa, quando lhe agradecemos de todo o coração, pois com isso testemunhamos que cremos. Todas as lamentações e queixas, no fundo, são incredulidade ingrata e atrevida. Também a lamentação sobre o excesso de trabalho, pois temos uma fonte de poder que nunca seca. Friso mais uma vez que o Senhor reage imediatamente ao que acontece algo no mundo invisível, quando em nossa situação começamos a louvar. Então, está lá algo. Então o poder do inimigo é quebrado. Tomemos o exemplo de 2 de Crônicas 20. Quando Jerusalém estava sitiada e o rei Josafá não sabia mais o que fazer, pois os filhos de Moabe e Amon vinham para lutar contra ele, ele confessou honestamente ao Senhor o seu temor, pois tinham-lhe avisado: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Versículo 2. Na verdade, deveríamos dizer: o homem não teve grande fé. Mas justamente aqui está o segredo da fé, em dizermos tudo sobre nós claramente ao Senhor, sem enfeitar nada. Josafá confessa, por exemplo, a sua impotência. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Ele confessa também a sua perplexidade, e não sabemos o que fazer, no versículo 12. Sim, e o Senhor pode fazer, com tais pessoas impotentes e perplexas, uma coisa, porém, Josafá podia: orar. Ele sabia orar ao Senhor, pois diz: os nossos olhos estão postos em ti, no versículo 12. Ele rompe com a fé e lança toda a carga dos filhos de Amon e de Moabe e do exército de milhares sobre o Senhor, de modo que anuncia a todo o povo: crede no Senhor nosso Deus e estareis seguro. Versículo 20. A fé de Josafá é tão contagiante que surge um movimento de fé, e todo o povo expressa a sua fé no Senhor. Israel não crê mais nesse grande exército que está ameaçador diante de Jerusalém, mas crê no Deus invisível. Essa fé vitoriosa do povo expressa-se no versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Israel precisou somente assistir como o Senhor interveio, pois os inimigos destruíram a si mesmos. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Versículo 23. O povo de Israel, portanto, nem precisou lutar, mas somente fazer uma coisa: louvar. O inimigo ameaça, atormenta e aflige, mas também na tua vida ele está vencido se ousas começar a louvar e então agradeces até ao despertamento. Não é de admirar que o salmista diz: bom é render graças ao Senhor. Salmo 92, 2. Por quê? Quando com base na tua fé começas a louvar,
porque crês no Senhor invisível. Deus tem a possibilidade de tirar-te da opressão para a amplitude. Então Ele tira-te da limitação do teu dia a dia e te dá grandiosas perspectivas. Quando se começa a agradecer, percebe-se como se é estúpido e míope. Vê-se somente a própria escrivaninha, a própria cozinha, o próprio dia a dia, sente-se somente as próprias dores. É interessante, mas sempre de novo, repentinamente, algo pode obscurecer-nos completamente a visão da fé, de maneira que se fica preso pelas pequenas coisas que nos ocupam. Mas, quando te esforças para louvar, então a onipotência de Deus irrompe em tua fraqueza e abate o inimigo, e o Senhor mesmo abre-te perspectivas bem novas, das quais até agora não tinhas nenhuma ideia. E o que dizer? A conhecida palavra oferece a Deus sacrifícios de ações de graça. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 50, 14, 23. Em outras palavras, quem ousa passar dos pedidos, orações e adorações ao louvor, a esse Deus mostra um caminho completamente novo. Vamos aplicar isso bem pessoalmente. Sabes o que Deus te mostra então? Ele mostra-te então o caminho para agradecer por coisas pelas quais naturalmente não estarias disposto a agradecer, mas que rejeitarias decididamente. Nesse sentido, já observei muitas vezes diferentes pessoas. Elas estavam amarguradas por algo que lhes sobreveio e que as feria. Então, encerravam o expediente. Mas o Senhor quer que agradeçamos por isso. Por que devemos agradecer? O Salmo 118, 21 nos diz isso claramente. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Essa é a minha experiência pessoal e a experiência de muitos servos e servas de Deus que podem dizer como Davi: com fidelidade me afligiste. Salmo 119, 75. Se és humilhado, por exemplo, pela tua vizinha, pelo teu colega de trabalho, pelas autoridades, sendo feita alguma injustiça a ti e sendo afetada a tua personalidade, então deverias agradecer por isso. Quem conhece o caráter de Deus também pode realmente agradecer por isso, pois já começou a agradecer antes. Quem agradece penetra mais profundamente no caráter de Deus, e o Senhor lhe mostra o caminho da salvação. Não conhece o meu caminho. Salmo 95, 10. Lamenta o Senhor sobre o povo de Israel. Se ele agora permite que sejas desconsiderado e ainda mais profundamente humilhado pelos que estão à tua volta, então ajoelha-te e diz: agradeço-te porque me humilhas. Davi em outro lugar: a tua clemência me engrandeceu. Salmo 18, 35. Este é o caminho de Deus. Outra coisa pela qual se aprende a agradecer são os irmãos do Senhor. Sei que muitos crentes desperdiçam seu poder de oração, contando como têm dificuldades com esse ou aquele, enumerando todo o mal. Mas se tu começas a conhecer o Senhor no louvor, então agradeces por todos os irmãos. É o que diz Paulo, um homem que não enxergava, pois era de poucas palavras. Ele escreve aos Filipenses: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Capítulo 1 e 3. Os filipenses eram filhos de Deus maravilhosos, de orientação clara e fiéis, que se colocavam ao lado de Paulo. Por isso, pode-se retrucar que era fácil dar graças por eles, segundo o lema: se és bom comigo, sou bom contigo. É fácil agradecer pelos irmãos bons e amáveis. Mas Paulo agradeceu também pelos difíceis e incômodos. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 4.
Os coríntios quase ainda não tinham crescido em sua vida de fé. Paulo tinha muito trabalho com eles e teve que adverti-los seriamente. Mas ele começou agradecendo por eles, porque ele podia fazê-lo. Havia tantas divisões, contendas, ciúmes, difamações na igreja dos coríntios e ela havia atacado Paulo. Por que então ele podia agradecer? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça. Também no mais difícil dos crentes encontramos ainda o melhor, a graça de Deus. Sempre se tem motivos para agradecer pelo privilégio dele ter experimentado a graça, mesmo que depois se tenha que dizer-lhe a verdade. Nisso, justamente, está a autoridade de Paulo e o motivo por que esse homem, apesar de tudo, não desanimou, mas continuou firme. Pois ele também era um homem de carne e sangue, e um dia poderia ter dito: agora estou cheio. Mas ele ficou firme até o fim, porque orava continuamente. É o que ele escreve aos Tessalonicenses: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. 1 Tessalonicenses 1 e 2. Aqui já vemos novamente essa fonte de poder, de louvar, e desse louvor nasce então a intercessão efetiva. Nesses dias, aconteceram-te diversas coisas desagradáveis? O Senhor quer de nós que não agradecemos somente pelos bons tempos, mas também pelos maus, pelo positivo e pelo negativo. Sobre isso lemos em Efésios 5:20, algo que é impossível para o homem natural, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer pela noite e pelo dia, pelo animador e pelo entristecedor. Se fizermos isso, então penetrarás cada vez mais no caráter de Deus. O Senhor abre-te então, nível após nível da sua glória, e leva-te até as tuas câmaras do tesouro. Ele reflete em ti a alegria da eternidade, porque te tornaste um filho de Deus que louva. Então, já estás em meio ao despertamento. Então, o despertamento na tua vida já é um fato. Isso tem então efeito tão contagiante que milhares serão atingidos. Pensemos mais uma vez em Josafá. Primeiro ele era pequeno, desanimado e abatido, e não sabia mais o que devia fazer. Mas então, na oração, elevou-se ao louvor, porque recebeu a palavra de Deus. Isso teve efeito tão contagiante que toda Jerusalém ficou em condições de enfrentar vitoriosamente a massa dos inimigos, pois os seus habitantes começaram a cantar e louvar ao Senhor. Vamos fazer o mesmo? Temos todos os motivos para isso.